professor. Tudo bem? Seja bem-vindo. Já fizemos a apresentação do senhor. Eu só vou falar a palavra-chave e o senhor continua, ok? Ótimo. Pessoal, a primeira palavra-chave, anota aí, é o quê? Respiração bucal. Professor Geraldo, é com você, doutor. Beleza, vamos lá. Boa tarde a todos. Sou o Dr. Geraldo Campos, sou especialista em ortodontia, ortopedia facial, consultor científico da EHM Import. Estamos aqui para conversar com vocês sobre respiração bucal. Pois é, doutora Marta, muito obrigado. Você botou bem esse início. Realmente, para cumprir esse desafio, né, a gente precisa conhecer o que envolve a importância de diagnosticar e tratarmos o mais cedo possível essa alteração respiratória importante, que ocasiona tantos reflexos indesejáveis à saúde oral e saúde geral de todos. Pois é, pessoal, vejam só. A respiração bucal é uma condição prejudicial que interfere diretamente no desenvolvimento e crescimento facial dos indivíduos. É uma das principais causas da formação de uma oclusão incorreta também. A gente vê isso com relação a encaixe da mordida prejudicado por esse mau desenvolvimento. A gente tem algumas imagens, né, que já vão começar a ilustrar todo esse quadro, todo esse cenário para a gente. A síndrome do respirador bucal consiste em um indivíduo respirar predominantemente pela boca, fazendo com que o ar entre em maior quantidade na cavidade oral, sem ser filtrado pelo nariz. Na respiração normal, o ar é filtrado na cavidade nasal e aquecido nos seios maxilares e frontais. É a respiração mais fisiológica. Na respiração bucal, isso não acontece. O ar passa diretamente para os pulmões, sem se aquecer previamente e podendo levar bactérias, outros micro-organismos prejudiciais ao organismo dessa pessoa. Isso é uma realidade. A principal... Doutor Geraldo, e muitas vezes a pessoa ou os familiares nem se dão conta, né, que tem um respirador bucal em casa, né? Exatamente. Nós vamos chegar nesse ponto da gente conseguir identificar isso em casa, né? Então, o que a gente pode dizer também com relação a isso? A principal causa, normalmente, são as obstruções nas vias aéreas superiores, que podem ser causadas por anormalidades estruturais, ou seja, estreitamento do osso maxilar, e as doenças nasossinusais, né? A gente tem imagem mostrando isso também, descrevendo, né, esse trânsito adequado do ar pela cavidade nasal, né, e o posicionamento dele de maneira mais fisiológica. No paciente respirador bucal, a gente pode encontrar uma série de características orofaciais, como atresia, né, o estreitamento dos maxilares, palato profundo, né, falta de espaço para a erupção dos dentes, mordidas cruzadas unilaterais ou bilaterais, que são consequências desse desenvolvimento deficiente dos maxilares, né? A gente vai ter ali também como consequência alguma simetria de face, uma posição de língua também alterada, mais baixa do que o normal, que pode alterar o padrão de fonação e de deglutição, né? Então, isso quer dizer, Geraldo, por exemplo, mamães, né, que muitas crianças, né, que se elas são respiradores bucais, elas vão ter problema na articulação de palavras, né? Alguns fonemas, né? Fonemas alterados, porque a língua está mal posicionada, né? Então, na dinâmica, isso tem... Né? Vamos ver a sequência também das imagens para a gente conseguir acompanhando isso tudo aí. Na condição, né, de reflexo geral na saúde das pessoas, a gente pode citar algumas características, né? Como, por exemplo, características na face que são claras e clássicas, né? Que são aquelas olheiras, né? Que também podem vir acompanhadas com alterações no padrão de sono, né? Rinite alérgica também pode estar associada a isso, né? Aos tecidos de revestimento da parte interna das vias aéreas. Alteração na postura corporal também, por toda uma hipotonicidade, por toda uma má postura corporal, né? Muscular geral. A falta de concentração em atividades diárias, ou seja, toda essa alteração também desse metabolismo, dessa dinâmica, né? Ligada a esse estreitamento desse maxilar superior, dessa entrada de ar deficiente pelo nariz, desse sono deficiente, pode gerar também um déficit de desempenho, né? Na escola, no trabalho. Não tem idade específica para que isso aconteça, né? Esse problema é em crianças, adolescentes ou pacientes adultos, né? O mais importante é que o tratamento se mostre eficaz em qualquer época do que o indivíduo se encontre. Então, a gente tem aí isso como um fato, né, científico. E como a gente identifica um respirador bucal? A gente tem como característica
algumas alterações na cavidade oral, né, ligadas a posicionamento de lábio, por exemplo. Então, vamos citar algumas. Lábios flácidos e abertos, não existe o selamento do lábio. Então, o incisivo fica exposto, né? O lábio superior com a hipotonia muscular e encurtado, ele fica elevado sobre os dentes incisivos. E aí o lábio inferior fica por trás dos incisivos, causando pressão nos inferiores, acarretando uma mudança de posição também desses dentes, né? Traduzindo isso, Geraldo, quer dizer que o paciente, ou a criança, ou o adulto, é aquele adulto, um dos exemplos mais famosos era o Ronaldo Fenômeno, não era o jogador, Tem né? Né, do incisivo, exatamente. Isso, é um dos exemplos. Ou seja, é que tem muitas pessoas aqui que não são da área de saúde, que quando a gente fala do vedamento labial, seria o quê? O lábio superior encostar no lábio inferior. Então, ou seja, esse paciente sempre vai estar com os lábios entreabertos, né? A boquinha aberta, né? Exato. O reflexo também dessa respiração mais pela boca, ou seja, do prejuízo de fluxo de saliva, são as gengivas hipertrofiadas e inflamadas, aquela hiperemia, aquela avermelhada, né, que é característica do respirador bucal também. E aí a gente pode citar coisas que a gente pode fazer para melhorar esse aspecto. Um deles é melhorar o fluxo salivar, mas já a gente vai falar de outros aspectos. Língua também mal posicionada, suspensa entre as arcadas, né, ou fora da região da boca. Vai ser perder aquela ação da língua, que tem uma ação modeladora durante o crescimento, para que o formato do palato, do arcada do maxilar superior, fique na posição arredondada, né, adequada. A mandíbula pode estar retraída também para dentro, com o maxilar também constrito, vai atrapalhar o desenvolvimento. Os vetores de crescimento ficam alterados. Partindo aí de uma visão odontológica, o paciente apresenta algumas características, como a gente já falou, gerais de aspecto, né? E essa parte funcional da musculatura vai gerar alteração de desenvolvimento de articulação, né? Mau encaixe na posição dos dentes, desequilíbrio funcional na deglutição, na mordida, de posição de língua, né? Na fonação. A gente vê a mordida aberta, que é uma das consequências dessa má postura de língua e dessa alteração completa no padrão de crescimento, né? Então, a gente tem uma arcada extremamente atrésica, que a gente tem uma condição de entendimento, é o seguinte: o osso maxilar superior, que sustenta os dentes, a base dele é o céu da boca, e a parte de cima é o nasal, é o mesmo osso, como se fosse um sobrado, né, que tem 2 níveis. Então, se a gente tem estreitamento nesse osso maxilar, nós vamos ter estreitamento também internamente na área esquelética, né, que permite uma porcentagem adequada de entrada de ar nas vias aéreas superiores. Vamos falar. O Geraldo, e outra coisa que sempre me vem perguntas, né, as mamães vêm, né, que elas falam assim: ai, doutora, será que o meu filho respira pela boca por causa do uso de chupetas? Pois é, dependendo da época que for usada, pode alterar também essa posição da língua, essa posição do maxilar, né? Então, tudo depende dessa avaliação multidisciplinar, né? A gente vai falar de tratamento, a gente chega nesse ponto. Na sequência... Por exemplo, Geraldo, por exemplo, um bebê que fez uso, por exemplo, de chupeta desde o nascimento, né? Ele pode, como consequência, ser um respirador bucal, não pode? Eventualmente, sim. Vai ter que avaliar, né, essa consequência. Se houve uma consequência no prejuízo, né, se houve um prejuízo no padrão de desenvolvimento desse osso maxilar, né? Outra característica bastante frequente que a gente vê, né? Lábios ressecados. Os pais, né, os adultos podem avaliar isso. Lábio ressecado, né? Consequência desse não selamento, dessa não proteção, né? E aí esses tecidos ficam ressecados, passíveis a essas rachaduras, esses machucados constantes. Um processo de cicatrização prejudicado, né? Através exatamente dessa condição. A gente pode falar um pouco do gengigel, que você já falou no início, que é o gel de ácido hialurônico, né? O gengigel ele vai atuar excelentemente nesse cenário, porque ele vai causar uma proteção, um liner de proteção ali, vai favorecer a redução do padrão de inflamação, ele vai ajudar a cicatrização pelo ácido hialurônico, que vai atuar como um grande incentivador ali do metabolismo celular, né? Já existe o ácido hialurônico no processo de cicatrização, mas ele dá um plus, né, exatamente nesse processo, conseguindo reestruturar toda a região de reparação, reduzindo o grau inflamatório e propiciando isso. Então, é fantástico, né? A utilização desse produto em forma de gel tópica na região do lábio é excelente. Para a gengiva avermelhada, igual a gente tinha visto a imagem, a gente pode usar o gengigel spray, que ele já tem uma concentração diferente, ele pode ser usado mais difusamente ali,
aplicado através do spray, né, que tem toda uma característica, né, de aplicação própria. Esse spray ele vai atingir essas regiões de maneira difusa e por igual, né? E vai conseguir chegar em áreas mais... E o legal é o seguinte, né? Como ele é um produto à base de ácido hialurônico, ou seja, que é produzido pelo nosso organismo, não tem contraindicação e nem rejeição, né? Não há alergia a isso, né? Exatamente. E aí a gente tem uma sequência também, né? Uma sequência de eventos, por exemplo. Dentes apinhados, em consequência de falta de espaço para erupcionar os dentes, o que vai acontecer? Os dentes erupcionam no arco sem espaço, né? Passa isso, a próxima imagem que a gente já vê, né? O dente está realmente ali no arco, né, constrito, né? Sem favorecimento para que o corredor de erupção daqueles dentes permanentes se transcorra de maneira mais adequada. Consequência de todo esse estreitamento estrutural também, né? Pode ter ali uma musculatura também característica enfraquecida e prejudicar na hora do sono. Tem o ronco, tem propiciar condições de apneia, né, que são condições extremamente dignas de atenção por parte de diagnóstico e tratamento, né? Então, isso é uma situação que deve ter muita atenção por parte do profissional e também dos responsáveis. O pai que está ali, né, vendo a criança já desde cedo, aquele dia a dia, né, vai estar trocando com o pediatra toda a sua condição, né, de observação com relação a isso. Sim. Esse histórico nessa anamnese, nessa sequência de crescimento, e o pediatra, ou o odontopediatra, ou o dentista também vai ver isso, né? Então a gente vai ter Geraldo, possibilidade. em relação a isso, né? Como que as pessoas conseguem, por exemplo, elas chegam no diagnóstico de respiradores bucais, né? É o ortodontista, é o odontopediatra, pediatra, né? Na sua experiência, Geraldo, conta pra gente. O diagnóstico ele é interdisciplina, né? Ele pode ser avaliado pelo ortodontista, pode ser avaliado pelo odontopediatra, pelo médico pediatra, pelo otorrino, né? E, eventualmente, essa transição, esse encaminhamento entre as disciplinas é uma realidade. O ortodontista pode estar encaminhando para o otorrino para ele fazer a avaliação avaliar a parte de tecido mole, ou eventualmente, isso foi diagnosticado no otorrino, ele pode ter essa visão de indicar para o ortodontista se ele observar que o arco dentário está estreito, os dentes estão sem espaço, né? Então, você tem que ter essa integração e a visão do profissional em conseguir ali, entre todas as disciplinas, transitarem, né? E você ter ali toda essa condição de ter essa multidisciplinaridade funcionando para esse diagnóstico. Você vai ter ali, por exemplo, um alto índice de infecções recorrentes, né? Resfriados de repetição, alta incidência de infecções nas vias aéreas, sinusites, otites. Sinusite, né? Vai avaliar isso. Tem alguma coisa acontecendo também no aspecto geral, do aspecto sistêmico, que pode ser tratado. Não que seja apenas um problema odontológico, um problema de falta de espaço. Pode também ser um problema alérgico, pode ser também um problema de hipertrofia, né, dos tecidos. E também... Foi ótimo você falar isso, por quê? Porque muitas crianças passam a infância toda, né? A mamãe sempre tratando uma rinite alérgica, uma sinusite, né? Infecções recorrentes, e sem o pediatra ter associação com o quê? Com a respiração bucal, não é, Geraldo, isso? Essa visão ampla é extremamente importante, né? Se observar como a criança dorme, observar como a criança respira, observar o desempenho dela no dia a dia, né? Observar esse aspecto facial, né? Olheira, cansado, face longa, né? Essa respiração pela boca, associada também a uma alteração de mastigação, né? Mastigação deficiente, por quê? Porque você vai engolir por onde você respira. Como é que fica isso? Ou respira, ou mastiga e deglute. Então, é uma situação complicada, né? E isso pode propiciar também muito engasgo, né? Condição de engasgos frequentes e má digestão também. São condições... Sim, e tem aquela posiçãozinha, né, que ele fica fazendo, que também faz o pescocinho, não é? Digamos que a gente fala que é deglutição atípica ou não, Geraldo? Né? E a própria postura corporal. Então, ele fica de boquinha aberta. Ficou de boquinha aberta, e quando ele vai jogar o pescoço para frente, né? A parte cervical vai ser alterada, né? A estrutura crâniofacial vai ser deslocada para o anterior. E aí ele vai cair. Para ele não cair, o que ele faz? Ele joga o quadril na posição contrária. Então, ele cria ali uma curvatura na coluna, aquele perfil alterado, aquela postura corporal alterada para ele poder se manter. Porque se ele manter a coluna reta e a cabeça para frente, ele vai cair, ele vai pender para frente. Então, ele altera a postura do quadril
E aí o abdômen dele acaba ficando para frente, a coluna fica afundada, o quadril fica desviado e você fica com aquela postura com os ombros caídos e toda a alteração, né, que denota a característica clássica do respirador bucal, né? A gente tem então, ali... Eu sempre falo, né, para as mamães que a síndrome do respirador bucal me lembra muito aquela raça labrador, que eu tinha um cachorro labrador. E sempre estão com os olhinhos caídos, né? Aquele olhar sempre pidão. E a criança sempre está com a olheira, né? Aquela cara assim tristinha, não é? Pois é. Me lembra muito. E a posição também, que fica com os ombrinhos assim, né? Projetados, né? Outra coisa que é importante a gente falar, a gente tem as adenoides e as amígdalas, né? Essas glândulas que estão em posições na orofaringe. O agrandamento, o aumentamento do volume da adenoide, às vezes, também pode obstruir. Então, imagens, né? Investigações de imagem hoje que existem, muito, altamente sofisticadas, de ressonâncias magnéticas volumétricas que a gente consegue... Aí, a postura do menininho. Esse diagnóstico específico que a gente tem de volume na orofaringe, na nasofaringe, né? Ele faz parte dessa leitura, dessa extrema precisão, né, que se tem para diagnosticar como está ali aquela circunstância de entrada de ar. Então, vamos avaliar se precisa ter uma intervenção do otorrino com relação a essa adenoide. Vamos avaliar a questão das amígdalas, né? Às vezes, por essa infecção de repetição, a amígdala também está volumada. A língua pode ter uma macroglossia, a língua aumentada de volume, que vai ocupar um espaço maior na cavidade oral, né? Vai impedir o fechamento do lábio. Tudo isso prejudica. Então, a gente tem a obstrução na região da orofaringe, mais baixa um pouco, e a obstrução da região da nasofaringe. Nasofaringe ligada à estrutura esquelética superior, na maxila, que precisa ser expandida, região interna de tecidos moles, que precisam ser sanados a questão inflamatória. Otorrino, os médicos fazem medicação específica, tratamento específico, às vezes cirúrgico, para remover aqueles tecidos em excesso. E na parte inferior da orofaringe, avaliar o que está obstruindo isso, né? Se é a questão da amígdala, se é a mandíbula que está muito para trás, que está diminuindo aquele espaço, né? Deve ser aumentado através de um aparelho que vai jogar a mandíbula um pouco para frente, um aparelho ortopédico funcional, que também na ortodontia vai ser preconizado, né? Então, uma série de características. A gente vê como as principais, né? Essas clássicas que a gente falou. E a questão das alterações em cavidade oral, na região de nasofaringe e na região da face, né, é que determinam realmente todo esse cenário, né? Então, a responsabilidade de diagnóstico por parte do cirurgião dentista e do ortodontista e do odontopediatra é clássica. Por parte do médico otorrino, do odontopediatra também é clássica. Fonoaudiólogo também é uma especialidade afim, irmã, que vai estar totalmente interligado nesse processo de tratamento, de diagnóstico e de tratamento. Porque, assim, porque vai ser por exemplo, se é uma criança, vai ser uma criança com dificuldade na fonação, na fala, né? Na articulação, não é, Geraldo? Fala na deglutição, né? Sim, vai comer mal, né? Isso tem que ser reeducado, né? E depois que você fez um tratamento ortodôntico, por exemplo, que você colocou a estrutura óssea em posição mais adequada para que os dentes erupcionassem durante esse desenvolvimento, depois essa musculatura precisa ser reeducada. Então, a fono vai fazer a fonoaudiologia vai entrar com esse trabalho de exercícios específicos de musculatura perioral, musculatura que sustenta, né, a região de lábio, de bochecha, de língua, né? Exercícios ali de repetição que são feitos para que essa reeducação, né, proceda, exista ali um fechamento de ciclo neuromuscular, né, com relação ao sistema nervoso central, que vai conseguir entrar num novo patamar ali de percepção, né, de propriocepção dessa musculatura. O que é a propriocepção? A percepção inconsciente das estruturas pelo organismo e o comportamento delas, né? Você tem uma ação sensorial e uma ação motora. Então, isso é um trabalho sofisticado, lindo. Eu adoro trabalhar com criança, adoro trabalhar nessa fase de crescimento. Você também é suspeita para falar isso, né, doutora? Sim. Todo pediatra, a gente adora trabalhar. É uma área fascinante, né? É porque a gente, além de ter uma melhora no desenvolvimento orofacial, a gente vê o desenvolvimento da criança na escola, a mãe vê os progressos, né? Porque normalmente são crianças que dão muito trabalho na escola, porque estão desatentos, mas não é por causa do filho, mas sim pela condição de respiradores bucais, né? Então, são informações que às vezes passam batido para a mãe
e a mãe não percebe que tem um padrão que está ocasionando esse problema, né? O porquê será que meu filho, por exemplo, está com baixo rendimento na escola, né? Ou por que será que meu filho demora tanto para se alimentar, né, Geraldo, como você falou da deglutição atípica, que ele tem que projetar, né, o corpo para frente. A e gente às vê vezes que... até eu tô... Sim, pode falar. A gente vê que o diagnóstico e as consequências, né, elas estão muito interligadas, estão próximas demais, né? Porque o ar que entra pela boca, sem a ação de filtragem, né, nas narinas, nas vias aéreas superiores, na região sinusal, que tem que aquecer, que tem que fazer uma ação microbicida, que tem que fazer todo esse preparo, né, para que a troca gasosa seja adequada. Se isso não for realizado, né, você pode ter ali uma baixa de oximetria, cansaço físico, né? A apneia, deglutição de ar, a criança engole muito ar também, né? A questão de má oxigenação, né, leva essa dificuldade de atenção, a esse sono prejudicado, a esse baixo rendimento, né, escolar, intelectual, de condição diária da criança, né? Aí a gente vai para a odontologia, né? Tem o desempenho e tem a odontologia, mastigação deficiente, né? A face típica do bucal é uma face alongada, né? Isso faz com que a musculatura que controla a mastigação seja uma musculatura mais enfraquecida, hipotônicos mais fracos, mais enfraquecidos. O respirador bucal vai ter um desempenho mastigatório reduzido, assim como a diminuição também no paladar, pelo ressecamento de mucosa, né? Por um não preparo no fluxo salivar, né? Para que a estrutura ali das papilas gengivais, né, possam ficar, né, limpas, digamos assim, né? Geraldo, acho que a gente está com um probleminha com o Geraldo. Ah, voltou. Voltou? Ah, tá. Só repete essa última parte. Isso. O somatório, né? Você tem ali o prejuízo da mastigação, musculatura enfraquecida, né? Então, esse desempenho mastigatório ele fica prejudicado. O paciente se alimenta mal, se alimenta pouco, além de deglutir e engolir muito ar, né? Isso pode dar volume abdominal, pode acarretar prejuízo na absorção de alimentos, que também vai atrapalhar na sua nutrição, no seu grau de nutrição. Então, a gente vê também, né, os especialistas em nutrição também trabalhando nessa área, né? A gente tem também relatos, pesquisas científicas demonstrando isso. Como reeducar, como ajustar isso. Ô, Geraldo, espera só um pouquinho. A Manuela perguntou assim, se o respirador bucal, como consequência, pode ser a classe 3 na mordida, né? Para quem não sabe, classe 3, né, pessoal? Fala, Geraldo, o que seria a classe 3? Aquela maxilar inferior, a mandíbula, né? Protruída, muito avançada, né? É aquele famoso queixinho, sabe? Para frente, pessoal. Isso. Então, a Manuela está perguntando, né? Uma consequência disso, então, seria uma classe 3 na mordida, Geraldo? Não diretamente, mas pode ter uma associação. Porque normalmente os classes 3, que têm a mandíbula muito desenvolvida, têm o maxilar superior pouco desenvolvido. Às vezes você tem a combinação desses fatores. E o maxilar superior afundado também, ele é uma alteração estrutural. Você também tem, né, uma microrrinodisplasia, que a gente fala, né, que é uma diminuição, né, do volume que se deve ter aqui de osso na região superior para que você tenha a cavidade esquelética nasal com o seu design ali próprio para que haja ar e seja permitida a entrada de ar suficiente, que tenha largura suficiente, né? Se aquele osso está afundado, você tem pouco crescimento, normalmente está associado a um problema respiratório também, porque a respiração nasal ela ajuda com a pressão do ar nessa região sinusal a desenvolver esse terço médio da face. É uma das matrizes de crescimento, a respiração nasal. O menino que respira pouco pelo nariz, né, também tem um pouco desenvolvimento nessa região por falta de estímulo da própria respiração. Ou seja, região, traduzindo, né, Geraldo? Então, as pessoas que respiram pela boca, ela tem esse terço médio aqui da face estreitinho, pequeno, não é isso? É uma característica. Então, isso, aquele rostinho pequeno, né? O terço médio aqui, né? A região da maxila bem estreitinho, né? Então, isso aí é bem característico. Por quê? Porque tem aquele palato, né? O céu da boca, mamãe, bem fundinho, né? Isso. Ótimo, gente. Ó, estamos chegando na metade. Vamos falar a nossa segunda palavra-chave. Tcharam! Segunda palavra-chave é
tratamento. Tratamento. Isso. Segunda palavra-chave, pessoal, tratamento. Vamos entrar Manuela, isso mesmo. agora. A Manuela está falando assim, olha. Manuela, fala. Eu sou classe 3 e tenho respiração bucal com dificuldade, mas estou fazendo a preparação cirúrgica para tentar acabar com isso. Olha que legal. Exato. Às vezes a cirurgia pode ser até combinada. Uma cirurgia para reduzir a mandíbula e para jogar o maxilar superior mais para frente, mais para as laterais. Então você vai fazer a cirurgia combinada para conseguir espaço também e proporção entre o superior e o inferior. Depende do caso, não seja o caso dela. Pode ser que ela faça só mandíbula também. Né? A gente vê isso, mostrando aí a volume abdominal, né? Agora, para falar de tratamento, a gente já enfatizou, o tratamento ele é multidisciplinar, né? O diagnóstico, bem como o tratamento, deve ser realizado mais precocemente possível, isso seria o ideal, por uma equipe multidisciplinar, né? Para que seja possível minimizar essas consequências no futuro. Tratar na fase de crescimento é fundamental, né? Para que a gente consiga atuar nas estruturas ósseas e nas estruturas musculares, estimulando todo esse segmento orofacial, né, sendo considerado uma época ideal de tratamento, para poder aumentar exatamente a possibilidade de porcentagem de ar nas vias aéreas superiores, podendo desenvolver uma estabilidade entre a forma e a função, né, dando favorecimento à fisiologia da estrutura orofacial, para que a pessoa desenvolva com mais homeostase, com mais equilíbrio, com mais harmonia, né, tanto na estética como na função. Sendo assim, vamos falar de ortodontia, né? Muitas vezes é fundamental para a correção dos distúrbios a gente conseguir ajustar, né, na articulação, que tem um funcionamento adequado da articulação também, na mastigação, a gente tem espaço para os dentes nascerem. Então, a gente tem ali um conjunto de tratamento que vai ser feito para que a gente consiga atingir isso. O principal enfoque da ortodontia é a expansão do maxilar superior, né? Uma expansão esquelética, né, que visa o aumento da distância transversal dos maxilares. A gente vê um exemplo desse aparelho de expansão esquelética. Ele faz, né, um aumento e um arredondamento do arco para que a gente tenha espaço para os dentes. No caso da transição dos dentes de leite, né, dos dentes descidos para os dentes permanentes, precisa desse espaço para que os dentes erupcionem nas suas posições corretas. Então a gente vê esse osso maxilar, ele está localizado no terço médio da face, né? Assim mesmo, como eu já falei. Sua estrutura tem como divisão, né, a parte da nasal superior e a parte do maxilar inferior. A expansão dessa estrutura aumenta fisicamente a amplitude óssea da cavidade nasal e, consequentemente, uma melhora na respiração nasal do paciente. A cavidade bucal vai ter um alargamento maior, o palato vai ficar numa posição melhor, a língua vai ter mais posição para se posicionar, os dentes vão ter condição de erupcionar em espaços previsivelmente mais favoráveis, mais alargados, né, para que na própria cronologia, o tempo certo que aquele dente vai nascer, ele encontra o espaço ali. Então a gente faz o tratamento, né, com a ortodontia interceptativa, com essa ideia de que isso vai ser feito antes que o crescimento termine, exatamente para aproveitar, né, essa plasticidade óssea da criança e do adolescente nessa fase, né? Toda essa situação mostra para a gente, né, uma necessidade de tratamento muito eficiente. Olha que, Geraldo, olha que interessante a Manuela falando que o caso dela é um crescimento reduzido da maxila, como você estava explicando, né? E ela falou que a cirurgia vai ser preciso fazer a expansão da maxila com a remodelação da... Ou seja, é o tratamento que você já está falando, né? Por exemplo, se a Manuela já tivesse feito um tratamento anteriormente, né? Ela com certeza é uma pessoa adulta, né? Se ela tivesse feito isso quando na fase infantil, né? Ela provavelmente ela poderia até não fazer a cirurgia, né? Seria uma outra abordagem. Às vezes sim, às vezes, né? Às vezes você acaba caindo na cirurgia mesmo, mas seria uma outra abordagem. O maxilar superior, quando você está na fase de crescimento, esse aparelho de expansão tem como uma resposta a deposição óssea do próprio crescimento. No paciente adulto já não tem. Já tem que fazer um procedimento que chama de junção cirúrgica, né? É uma expansão cirúrgica, uma expansão rápida da maxila assistida cirurgicamente. Esse é o termo técnico. Então, o aparelho é colocado, é feito, né, cirurgicamente aquela expansão e fixado para que posteriormente tenha um enxerto ósseo ali e a gente consiga ter um novo alargamento. Mas já é a custo de cirurgia. Também é um tratamento de eleição, também é um tratamento preconizado para adulto, né, que tem todo o protocolo para que o sucesso aconteça, e isso é normal. Se ela fosse uma paciente em crescimento, seria feita uma expansão numa estrutura em crescimento,
em alguns casos, evitaria a cirurgia de expansão, por exemplo, né? Agora, a cirurgia para reduzir o maxilar ou para jogar ele para frente, às vezes pode ser que seja necessária, caso não tenha sido ou tratado, ou ela realmente tem uma tendência hereditária de ter essa característica, né, de arquitetura facial, né? Isso tudo vai também da situação dela. É ótimo o exemplo da Manuela. Muito obrigado, Manuela. Tá. Gostei. E aqui, olha, o Matias está perguntando outra coisa. Em relação às chupetas, né? Olha, chupetas ortopédicas são melhores ou melhor evitá-las, né? Tem aquela época certa, né? Que é recomendado durante um período que não é muito extenso, né? Você, como odontopediatra, deve falar isso também, né? Sim. Normalmente a chupeta ortodôntica, né? Que tem aquele formato mais adequado, né? Aquela arredondada, né? Que ela é de silicone, né? Mas ela vai estar numa fase em que a musculatura precisa ser estimulada, ponto. Né? Passou dali, já começa a ficar prejudicial. Então, vamos pensar assim em termos de consequências positivas. Né? Essas deformidades vão ser ajustadas, esse espaço do dente vai ser conseguido, postura neuromuscular vai ser ajustada, posicionamento da língua vai ser adequado, tonicidade de lábio vai ser adequada. Então, tudo isso vai dar como consequência aquele equilíbrio, né, para a fase adulta, né? Tanto com relação ao nascimento dos dentes, né, a perpetuação de uma oclusão equilibrada, né, um bom encaixe dos dentes e da dinâmica mastigatória, e uma pessoa que vai ter uma condição de sono adequada, de respiração adequada, que assim, sono, respiração, metabolismo, né, tá tudo interligado. Né? Você tem uma qualidade de vida, tem uma qualidade de saúde, está interligado diretamente à sua qualidade respiratória, à sua qualidade de sono, à sua qualidade mastigatória e digestiva. Né? Isso aí é uma coisa totalmente consagrada, né, cientificamente. Hoje a gente vê tratamentos de apneia, de ronco, né, em adultos, né, que podem ter sido consequência de pacientes que não foram diagnosticados na fase tenra da idade, né, por algum tipo de não possibilidade, digamos assim. Então, é bastante interessante. Mas vamos lá, doutora Marta, fale para nós como a gente deve realizar os cuidados preventivos e de orientação dos pais em odontopediatria. Você que é especialista em odontopediatria, vamos né, para a gente favorecer essa atuação terapêutica. Fala um pouquinho para nós aí. Sim. Bom, pessoal, depois de uma aula dessa, né, com o doutor Geraldo, a gente fica até encabulada de falar um pouquinho, né, sobre respiração bucal, mas vamos lá, né? A respiração bucal, né, ela é uma síndrome, né, que acomete um grande número de crianças, né, em faixa etária escolar, e essa síndrome, ela acarreta alterações fisiológicas na criança, né, inclusive na cavidade oral, né, com a redução da saliva, principalmente nos dentes anteriores, né, e devido ao não selamento labial, como o Geraldo já nos falou, né, então selamento labial, mamães, né, que estão nos ouvindo, é o quê? A criança não fecha a boquinha, então sempre ela tá como? Com a boquinha aberta, né? De forma geral, pessoal, esses pacientes, eles apresentam o quê? Características como a face alongada, né? Entristecida. Lembra que eu falei do labrador, né? Que eu considero, né? Porque o labrador tem aquela cara, né? Entristecida, né? Que eu falo que o respirador bucal lembra bastante a carinha de um labrador, né? Porque sempre tá com o olhinho entristecido, né? O olhinho caído, né, Geraldo? Olheiras, né? Então, mamães, bebês, crianças de 3, 4 aninhos não tem olheiras, né, mamãe? Se tem olheiras é porque não tá dormindo o quê? Não tá dormindo bem, não tá tendo um sono reparador, não é, Geraldo? Exatamente. Então, isso, a mamãe, ela precisa ficar atenta, né, em relação a isso, né? Então, muitas mamães, elas têm que prestar atenção, né, no sono, na qualidade do sono, né? Como que está sendo o sono do seu bebê, né? Por exemplo, sempre fica com lábios entreabertos, né, Geraldo? Hipotônicos, como o Geraldo falou. Ressecados. Por isso que é importante, por exemplo, a criança, Geraldo, olha só, ela sempre vai ficar assim, ó. Ela vai ficar o quê? Umedecendo. Por quê? Porque é uma condição que incomoda muito, né, a criança, né? E associados principalmente a alterações de postura, como você falou. Então, os ombrinhos, né, eles são projetados para frente, né? Então, tem alteração na postura e no padrão, né, esquelético da criança. E onde que a gente vai conseguir mais informações, né, Geraldo? Como o Geraldo falou. Por exemplo, pessoal, durante a anamnese, ou seja, durante a consulta odontológica,
eu vou colher informações. Então, a mãe vai me dar informações que eu vou poder utilizar para eu fazer um diagnóstico correto. Por exemplo, relatos de bastante, assim, predominante de crianças que comem com a boquinha aberta, por mais que a mãe ensine a mastigar, né, com a boquinha fechada, a mãe fala assim, doutor, eu ensino, e ele não consegue. Eu falo assim, não adianta, né, porque não é por ele não querer, porque ele não consegue, porque é assim, como você falou, ou ele mastiga, ou ele respira, ou ele deglute, né? Então, ele tem que fazer as 3 coisas ao mesmo tempo, né? Então, tem também preferência por alimentos pastosos, né, mamãe? Presta atenção. Por que pastosos, né, Geraldo? Por quê? Porque é mais fácil para ele fazer o quê? Engolir, né? Quer dizer, ele não precisa mastigar porque ele tem uma dificuldade para mastigação, né? Essas crianças, Geraldo, elas também têm o quê? O travesseirinho delas, as mamães têm que trocar a fronha ou o travesseiro constantemente porque elas babam muito ao dormir. Porque vão dormir o quê? Com a boquinha aberta, né? Apresentam, olha, isso daí é quase 90% das crianças, elas apresentam o quê? Alteração no comportamento do sono, ou seja, o sono é muito agitado, irritabilidade da criança, a criança fica muito irritada ao acordar e dificuldade de concentração. Então, uma dica que eu dou para as mamães é o seguinte, paciente, né, criança respiradora bucal, se ela estuda no período da manhã, mamãe, procura colocar à tarde. Por quê? Porque durante a manhã ela não vai ter o rendimento adequado, né? A criança ela vai estar muito cansada, por quê? O sono dela não foi um sono reparador, né? Que ela respira pela boca. Então, normalmente, essas crianças são crianças que têm um baixo rendimento. Não é porque ela não consiga acompanhar, né, Geraldo? Isso que a gente observa, né? Sim, e a mamãe fazendo as simples adaptações, né, Geraldo? De trocando somente o turno, já melhora, né, para a criança, vai ajudar a criança, né? Verdade. E pode ser, e a maioria dessas crianças, olha que interessante, ela é acompanhada de queda no rendimento escolar, né? E assim, um fato que não tem nem o que negar é o que? Baixa aptidão esportiva, né? Lógico, né? A criança não consegue respirar corretamente, né? Então, a respiração bucal, Geraldo, ela pode ser considerada como um fator de risco para o desenvolvimento da cárie, doenças periodontais, né? E o diagnóstico precoce, né? No mínimo, a partir dos 3 anos de idade, já se faz necessário, né? Como estabelecimento de medidas de controle, evitando alterações nos tecidos gengivais e diminuindo, consequentemente, o quê? O risco à doença cárie, né? Respiradores bucais, como o Geraldo falou, eles apresentam maiores índices de sangramento gengival, não somente na região anterior, como também na região posterior, né, da boca, sendo necessário aplicar medidas de prevenção à cárie e gengivite nos pacientes respiradores bucais. Por isso que é tão interessante utilizarem o gengigel, né? Isso. Considerando que são pacientes que apresentam o quê? Modificações orais. Então, como que eu vou tratar desse paciente, né? Principalmente lá no consultório, Geraldo, eu faço o quê? Normalmente o odontopediatra é um dos primeiros, né, a fazer um levantamento de uma possibilidade do paciente, da criança ser respiradora bucal, né? Pelas essas características, né? Do olhinho caído, lábio sempre ressecado, né? Palato atrésico, ou seja, o céu da boca bem curvadinho, né, mamãe? Quem tem o palato atrésico, a gente fala que é o céu da boca bem curvadinho, né? Então, a gente fazendo um levantamento, né, uma avaliação junto a uma equipe multidisciplinar, como fonoaudiólogo, ortodontista, ortopedia, como o Geraldo, odontopediatra e pediatra, que são essenciais para um diagnóstico e tratamento. Por exemplo, eu sozinho não consigo tratar um respirador bucal. Ele precisa de sessões de fisioterapia, por quê? Aí muitas falam assim, doutora, mas por que fisioterapia, né? O problema dele é só boca, respiração. Eu falei, não. Ele tem que aprender a respirar, né, Geraldo, corretamente. Ele tem que aprender a comer, mastigar. Isso. E andar, né? Postural, né? Coluna, encaixar quadril. Então, o respirador bucal, ele precisa de todos esses cuidados para a gente poder ter um desenvolvimento normal, que a gente fala, né?
da cavidade, da orofacial, desenvolvimento facial, e também do padrão dele, né, de deglutição, de respiração. Ou seja, a gente vai devolver essa criança uma qualidade de vida que ele nunca teve, que ele não sabe o que é respirar pelo nariz, ele não sabe o que é uma noite de sono reparador. Então, muitas mães me procuram e agradecem, sabe por quê? Que ela falou assim que o sono do filho é um sono assim tranquilo agora, né? Acabou o ronco, acabou aquelas babas, ou seja, de manhã ele acorda com outro humor, né? Outra disposição, né, Geraldo? A habilitação da criança é uma felicidade. Sim, sim. Sim. Bom, pessoal, a nossa terceira palavra-chave, né, é saúde. Anotem aí. Então, as 3 palavras-chave, a última palavra seria saúde. Geraldo, faça as considerações finais para o pessoal, Isso. por gentileza. Pois é, a importância desse assunto, né? Você falando sobre essa multidisciplinaridade, eu tenho visto até fisioterapeutas fazendo trabalho de pilates com as crianças para ajustar a postura. Olha, que bacana! Tenho visto sobre isso, né? Tenho alguns amigos que fazem esse trabalho, tem publicações, inclusive, né, falando dessa parte prática, né, de pilates com exercícios. É bastante interessante. A gente vê que a integração, repetindo a palavra e falando, a integração ela é integral para a criança, né? O tratamento ele é multidisciplinar e ele é integral, né? Então, assim, a respiração nasal é fundamental, né? Não esqueçam disso, né? Vamos observar os padrões das pessoas, né, próximas, que a gente possa orientar, né? Quem for profissional da área de saúde, né, vai ter agora, dentro dessas considerações, né, condição de entender esse assunto e também avaliar quem por perto esteja com isso e orientar, né? E as pessoas, em geral, poder observar isso também em casa, poder observar no dia a dia com seus filhos, né? E saber que pode buscar essa orientação na odontologia, né? Na medicina, na fisioterapia, na fonoaudiologia. A gente tem aí imensa gama de possibilidades de tratamento. Mais uma vez, agradecemos a presença de todos, agradecemos a equipe da EHM pelo suporte, agradecemos a toda a estrutura, né, para a gente poder estar aqui hoje. Agradeço a você, doutora Marta, pela parceria e vamos em frente, né? Obrigada, Geraldo, pela participação. Quem perguntou aí da segunda palavra-chave, eu vou falar para você, é tratamento. Isso. Tá bem? Deve comentar a frase com as palavras em qual post? Nesse post aqui, tá? A gente vai salvar essa live, vocês vão comentar e tem que ser no dia de hoje, tá? A segunda palavra-chave é tratamento, tá? Isso, tratamento, ok? Segunda palavra-chave. Pessoal, eu agradeço a participação de vocês. Muito obrigada, mais uma vez. Muito obrigada aí, HM Post, por nos abrir essa oportunidade para a gente estar falando sobre o que gosta tanto e poder conversar com vocês. Muito obrigada a vocês e não esqueçam de postar a frase. Geraldo, muito obrigada. Eu tive uma aula de ortodontia hoje. Eu te agradeço. Obrigado. Muito obrigada pelo carinho e pela paciência comigo, né? Tamo junto. Muito obrigada. Pessoal, um grande beijo. Fique com Deus. E olha, semana que vem estaremos aqui com mais uma live com os doutores Jefferson e Leandro, né? Eu acho que sim. Se não me engano. Isso, com o doutor Jefferson e com o doutor Leandro. Participem, que vai ser uma outra aula fantástica. Um beijo. Cada vez mais. Fique com Deus. Um abraço. Obrigado a todos.